vídeo contém detalhes da tortura. Se você tem algum gatilho e for sensível a esse tipo de assunto e imagens, sugerimos que não assista. A história que iremos contar hoje se chama Las Poquianches. É uma história completamente real que se passou na cidade de São Francisco de Oricon, próxima à cidade do México, nos anos de 1950 a 1960, onde as irmãs Gonzalez eram as protagonistas das cenas de horror acontecidas em sua casa de prostituição, sendo assassinato de garotas de programa, homens ricos e bebês. Delfina, Maria de Jesus, Carmen e Eva Valenzuela nasceram em São Francisco de Oricon, Guanajuato, México, filhas de Isidro Torres e Bernardina Valenzuela. Seu pai fazia parte de Los Rurales, o corpo de policiais usado por Porfírio Dias para pegar os atacantes da estrada. Era comum para ele executar os criminosos que ele pegava, como as regras da organização determinavam. No entanto, ele queria abusar de sua posição e matou um homem inocente com quem teve problemas. Isidro Torres e sua família tiveram que fugir e começar suas vidas novamente na cidade de El Salto, no estado de Jalisco. Lá, Torres tornou-se um tropeiro. Suas filhas tiveram que dispensar o sobrenome do pai por medo de represália dos inimigos do seu pai. Quando seus pais morreram e deixou uma pequena herança, Delfina Valenzuela decidiu iniciar um negócio seguro. Ela ficou horrorizada com a pobreza, então instalou uma cantina em sua cidade natal. Junto com as bebidas, ela vendeu o serviço de jovens prostitutas. O local foi muito bem sucedido, então a Delfina decidiu abrir uma filial em Lagos de Moreno, Jalisco. Era uma espécie de motel, onde ela alugava quartos para que os casais que precisassem disso tivessem encontros sexuais. Como o negócio teve enormes lucros, Delfina decidiu gastar menos. Ela forçou as prostitutas em seu serviço a comprar tudo o que precisavam: maquiagem, roupas, sapatos e até comida. Dessa forma, parte do dinheiro que elas ganharam também foi para as mãos delas. Delfina pediu ajuda de sua irmã Carmen, que fez alguns estudos contábeis. Foi ela quem convenceu Delfina a deixar o submundo e transformá-lo em um local legalmente estabelecido. Carmen processou as autorizações necessárias, começou a pagar impostos e um dia eles conseguiram abrir o mais famoso bordel na área para o público, El Guadalajara de Noche. Delfina Valenzuela teve um filho, Ramon Torres Gonzalez, chamado de El Tepo. Ela pediu a ele para ajudá-la com o negócio e El Tepo aceitou. Ele estava encarregado de supervisionar as jovens prostitutas que vinham prestar serviços naquele lugar, de verificar se os clientes e fregueses do bordel não faziam brigas e de pagar alguns subornos às autoridades. Com o dinheiro que ganhou, El Tepo iniciou um negócio de contrabando de carros americanos. Um dia a polícia chegou a fechar o local. El Tepo, encorajado, pegou um rifle e saiu para enfrentar os agentes. Estes, sem hesitação, atiraram nele. El Tepo morreu diante dos olhos de sua mãe, que não derramou uma única lágrima. Em troca, ela contratou vários soldados que procuravam, casa por casa, os agentes judiciais que haviam matado seu filho. Eles encontraram e os mataram. Essa foi a vingança de Delfina. Por conta disso, Delfina e Carmen tiveram que sair daquele lugar. Elas retornaram ao estado de Guanajuato com o dinheiro que haviam economizado. Lá, elas encontraram com a terceira irmã, Maria de Jesus, que também se dedicava ao lenocínio, crime definido pela exploração do trabalho de prostitutas ou pelo incentivo à sua prática. Maria de Jesus usou caminhões para pegar várias prostitutas e as enviou para cidades próximas, numa espécie de caravana sexual. Elas davam serviços aos interessados em pequenos quartos, no campo ou em qualquer lugar que pudessem ser usado. Mas não durou muito tempo para elas se mudarem novamente para outro lugar. Desta forma, evitavam problemas com as autoridades municipais. Quando suas irmãs chegaram em um novo lugar, decidiram unir suas capitais para construir um novo negócio, que mudaria para sempre a história do crime no México. A lei não punia a prostituição em Guanajuato, por isso as irmãs Valenzuela tinham carta branca. Maria de Jesus procurou um bom lugar e encontrou uma em León. Elas abriram seu primeiro bordel lá, La Barca de Ouro, em homenagem a uma canção mexicana bem conhecida e melancólica na época. Em seguida, elas inauguraram o segundo bordel em São Francisco de Oricon e deram-lhe o mesmo nome do seu lugar anterior, El Guadalajara de Noche. O lugar que Maria de Jesus havia conseguido anteriormente era uma cantina de propriedade de um homossexual que todos apelidaram de El Poquianches. Então o apelido acabou sendo passado para o bordel das irmãs.
A La Barca de Ouro era mais conhecido como Bordel de las Poquianches, um apelido que elas detestavam, mas nunca conseguiam se livrar. Mais uma vez, o dinheiro chegou em grandes quantidades, mas elas queriam mais. Os bordéis estavam sempre cheios de soldados, policiais, camponeses e diaristas que iam pedir os serviços das prostitutas. Mas em 1962, as autoridades municipais de León decidiram fechar todos os bordéis e cantinas da cidade. Las Poquianches teve de ser fechado também. As irmãs tiveram que ficar apenas com El Guadalajara de Noche, em Lagos de Moreno. Eva Valenzuela, a irmã mais jovem, foi para Matamoros, Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos, para colocar o seu próprio bordel, o Piernuda. Pediu às suas irmãs que não parassem de lhe enviar carne fresca, isto é, garotas jovens para prostituí-las. Delfina desenvolveu um método de recrutamento que deixou maiores lucros. Iam a rancherias ou cidades próximas, onde procuravam as garotas mais bonitas. Não importava se tivessem 12, 13 ou 14 anos. Elas tinham cúmplices masculinos que, quando viam uma menina sozinha, simplesmente as roubavam, ou se eram acompanhadas por seus pais, geralmente camponeses, eles se aproximavam deles e se ofereciam para dar empregos às suas filhas. Os pais concordavam. Os cúmplices pegavam as meninas e imediatamente começava-se o tormento. Assim que chegavam ao bordel, as irmãs começavam a despir as garotas completamente e examiná-las. Se elas considerassem que elas tinham carne suficiente, os assistentes que elas contrataram estavam encarregados de estrupá-las um após o outro, vaginal e anal. Eles também os forçavam a fazer sexo oral e, se elas chorassem ou resistissem, elas seriam espancadas. Depois davam banho nelas com baldes de água gelada, davam vestidos e levavam à noite para começar a servir a clientela do bar, sob ameaças de morte. Os clientes sempre ficaram encantados com o fato de fornecerem meninas jovens para que pudesse cuidar delas, de modo que o negócio estava cada vez mais forte. As irmãs alimentavam suas escravas sexuais com apenas 5 tortilhas duras e uma tigela de feijão por dia. Quando uma das prostitutas chegava à idade de 25 anos, já era considerada velha. Em seguida, elas passavam a dar a Salvador Estrada, conhecido como El Verdugo, que trancava a jovem dos quartos do rancho sem alimentação ou bebida durante vários dias, e constantemente ia chutá-la e batia com uma placa de madeira cujo final tinha um prego. Quando a jovem estava tão fraca que não podia sequer tentar se defender, El Verdugo levava para o lado de fora do rancho e, depois de cavar uma vala profunda, enterrava viva. Tinha caso que ele aplicava ferros quentes na pele da vítima. Jogava do telhado para que elas morressem. Quando caíssem, elas explodiam suas cabeças. Se uma das meninas engravidasse, se sofresse de anemia e estivesse fraca demais para cuidar de seus clientes, ou se não ousasse sorrir para os paroquianos, elas seriam mortas. Os bebês que nasceram foram mortos e enterrados, com exceção de um filho, que as irmãs salvaram para vender a um cliente que queria fazer sexo com ele e depois experimentá-lo. Elas também praticavam abortos clandestinos se alguma das prostitutas mais populares engravidasse, desde que não perdesse essa fonte de renda. As mulheres também foram obrigadas a limpar o local, cozinhar e frequentar Las Poquianches. As irmãs recrutaram vários assistentes que ajudaram em seu trabalho. Um deles foi Francisco Camarena Garcia, um motorista que estava encarregado de transportar mulheres jovens recrutadas juntamente com Henrique Rodrigues Ramírez. Outra era Hermenegildo Zuniga, um ex-capitão do exército, conhecido como El Águia Negra, que atuou como guarda-costas do bordel. José Fácio Santos, vigia e zelador do rancho. Salvador Estrada, o El Verdugo, que batia nas prostitutas que protestavam por algo, e quando alguma ameaçava de deixar o local ou denunciar o abuso, ele assassinava e depois enterrava. Também policiais e militares usaram o serviço das prostitutas em troca de proteção para o bordel. Maria Auxiliadora Gomes, Lúcila Martinez del Campo, Guadalupe Moreno Queiroz, Ramona Gutierrez Torres, Adela Munhoz Esther Mancilha e Opico Chulo eram prostitutas que se tornaram guardas e puniam em troca das irmãs respeitarem suas vidas. Quando alguma das novas meninas não queria ceder ao capricho de um cliente, elas eram responsáveis por arrastá-las pelos cabelos ao redor do bordel,
levá-la para um quarto e dar-lhe pauladas até ficar inconsciente. O Pico-Chulo também gostava de matar as meninas com pás, destruindo seus rostos e crânios com uma barra de madeira. Em 1963, as irmãs se aventuram no satanismo. Alguém lhes disse que, se oferecessem sacrifícios ao diabo, ganhariam mais dinheiro e proteção. A partir desse momento, cada vez que novas garotas recrutadas chegavam, elas eram iniciadas em um ritual estranho. Primeiro, as irmãs Valenzuela acendiam velas e mais velas, formando uma estrela de 5 pontas. Então elas levavam um galo, que era sacrificado. Então Delfina e suas irmãs se despiam para ungir o sangue do animal. Elas também despiam as meninas novas, que eram estupradas e sodomizadas pelos cuidadores, enquanto as irmãs assistiam à cena e riam. As irmãs faziam acordo com o Ministério da Saúde, que emitia cartões de controle falso, que costumava presumir que suas meninas eram saudáveis. Esses cartões custavam muito dinheiro, mas servia para manter os clientes tranquilos. É claro que muitas das prostitutas estavam doentes. Em 1964, Catelina Ortega, uma das novas garotas, conseguiu escapar. Embora os seguidores das irmãs a procurassem, não conseguiram encontrá-la. Ela se escondeu no campo e depois conseguiu chegar à cidade. Lá, ela foi à polícia e relatou os fatos. Ela teve sorte. Os agentes com quem falou não faziam parte da folha de pagamento dos assassinos. Dezenas de policiais foram ordenados que fossem ao bordel e ao rancho. Quando chegaram, prenderam todos e encontraram uma cena horrorosa. As mulheres estavam desnutridas, cheias de espancamentos, estrupadas e queimadas. Lá, os policiais encontraram os quartos de castigo, os cadáveres enterrados, os pedaços de carne prontos para serem vendidos. As irmãs Valenzuela foram presas. As pessoas, sabendo o que aconteceu, cercaram a prisão para tentar tirá-las e linchá-las. Dezenas de pais que nunca conheceram o destino de suas filhas perceberam que haviam morrido cruelmente. Mais de 2.000 pessoas formaram um tumulto que exigiu que os assassinos fossem entregues para matá-los na rua. A polícia teve que mudar as irmãs para a cidade de Irapuato, para se certificar de que elas ainda estavam vivas. Elas foram acusadas de quase 100 assassinatos. Depois de serem julgadas, as irmãs Gonzales Valenzuela foram condenadas a 40 anos de prisão. Delfina, a irmã mais velha, sempre disse que era inocente, apesar das dezenas de testemunhos contra ela. Claro, ninguém acreditou nela. Após alguns anos de prisão, Maria de Jesus foi libertada, aposentou-se da vida pública e desapareceu sem deixar vestígios. Carmen morreu de câncer na prisão. Eva foi presa em Matamoros e terminou seus dias em um asilo de loucos, por causa do terror que sentia por medo de ser linchada. Finalmente, Delfina ficou presa na prisão de Irapuato. Um dia, quando os trabalhadores estavam reformando a prisão, um deles acidentalmente deixou cair uma lata com 30 quilos de mistura de cimento na cabeça de Delfina. Ela agonizou no hospital da prisão por 15 dias. Vítima de uma dor terrível, ela morreu chorando. O filme The Devil's Sisters, de 1966, que foi refilmado em 1968 como Sisters of the Devil, foi inspirado na história das irmãs Gonzales. O filme Las Poquiantes também é inspirado nesses acontecimentos. As irmãs também foram tema do livro Las Muertas, de Jorge Irbaguengoitia. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também comentem o que acharam do vídeo e nos dê ideias de casos que vocês querem ver aqui no canal. E sigam as nossas redes sociais. Até a próxima história!